Fala, meus elétrons, tudo positron? Essa é a nossa primeira aula de Química Orgânica. Então, nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena introdução sobre esse tema. Vamos lá? Eric, como é que se divide a Química na escola? Na escola, a Química é dividida em três grandes áreas: Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica. A Química Geral ela é dada geralmente no primeiro ano e fala das definições básicas da Química, tudo aquilo que você precisa saber para entender o resto da matéria. Já a Físico-Química ela explica os fenômenos, principalmente fenômenos da natureza, utilizando os princípios químicos e algumas interpretações físicas. Então é uma química que tem mais equações, matemática, que trabalha uma explicação matemática dos fenômenos. Então a gente vê muita equação, muita interpretação desses fenômenos. Já a Química Orgânica é a química do terceiro ano, que é conhecida como Química do Carbono. Bom, a gente tem uma química só para estudar o carbono e seus compostos. Por que, Eric? Porque o carbono ele está praticamente em quase tudo que a gente vê no nosso cotidiano. A química orgânica está muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, no petróleo. A partir do petróleo, a gente consegue diversos tipos de combustíveis. Por exemplo, o GNV, que é o gás natural veicular. A gente tem a gasolina, a gente tem o diesel, querosene de avião. Também conseguimos obter plásticos. Então, basicamente, quase todos os plásticos que vocês imaginarem veio do petróleo. Nós temos também asfalto. Então, a última parte do petróleo mais pesada é utilizado como asfalto. Além disso, a gente tem outras substâncias no nosso cotidiano. Por exemplo, vinagre. O vinagre ele é muito utilizado para fazer o quê? Temperos. E a gente obtém esse vinagre, por exemplo, da maçã, do vinho. Temos também o álcool, o tão famoso álcool que a gente está usando. Nós obtemos esse álcool principalmente o quê? Da cana-de-açúcar. A gente tem o quê? Cachaça, aquela branquinha ou amarelinha. Então também é uma substância orgânica muito presente no nosso cotidiano. Tecidos, poliéster. Então, praticamente quase todas as roupas que não forem 100% de algodão são feitas de algum tipo de plástico. Além disso, acetona, para se tirar tintas. Muitas mulheres utilizam para fazer o que? Retoque em unhas. E a parte de flavorizantes. Todos os alimentos que você come praticamente são reforçados com algum tipo de composto químico para aguçar o sabor. Então, essas substâncias que se aguçam o sabor são chamadas de flavorizantes. E também são originadas de quê? Substâncias orgânicas. Então, no nosso cotidiano, a química orgânica está envolvida em muita coisa. Eric, mas como é que surge a química orgânica? Da onde é que vem? Bom, os seus primórdios vêm lá do século XVIII com Lavoisier. O Lavoisier é o pai da química moderna. Ele conseguiu mostrar que muitos compostos encontrados nos seres vivos contêm carbono. Um pouco depois, outro cientista chamado Berzélio, já no começo do século XIX, ele cria essa separação entre química orgânica e a química inorgânica. E cria uma teoria chamada teoria vital, que compostos orgânicos vêm do organismo, vêm da vida. Então, tudo que fosse orgânico viria da vida. Um pouco depois, outro cientista chamado Roller, ele também no início do século XX, ele consegue obter a ureia a partir de compostos inorgânicos. Por exemplo, chifre de boi e pata de cavalo. E com isso ele muda totalmente a ideia que compostos orgânicos viriam de pessoas orgânicas, de vidas orgânicas. Então ele faz uma revolução no pensamento desses compostos orgânicos. Tanto que a gente hoje tem uma descoberta enorme de muitos tipos de compostos orgânicos.
Existem muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos. Composto orgânico é tudo que tem carbono. Composto inorgânico é tudo que não tem carbono. Para vocês terem uma noção, se conhece hoje aproximadamente 200 mil compostos inorgânicos, ou seja, sem carbono. Mas conhecemos cerca de 8 milhões de substâncias orgânicas, ou seja, 40 vezes mais. Com isso, a gente tem que ter o quê? Uma importância maior para essa química orgânica. Para vocês terem uma noção, aqui está a minha tabela periódica. É uma tabela comum onde eu encontro todos os elementos químicos. Essa segunda tabela que eu estou colocando para vocês, ela apresenta a quantidade de cada um desses elementos. Quanto maior for o desenho, maior a abundância desse elemento. E você pode perceber que o carbono tem uma abundância muito grande. Então isso me dá a importância desse carbono na nossa sociedade. Galera, então esse foi o primeiro vídeo, só para fazer uma introdução desse contexto de química orgânica, para vocês terem se situar nesse mundo. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai começar a conversar sobre o carbono em si. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!